A Ti, Senhor, estas palmas. Graças a Deus. Estão ligadas as tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. 2017. Diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e a partir de 2017. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. A melhor coisa que existe é viver por fé. Sabia? Quando você vive por fé, existe uma certeza. Existe uma certeza, uma convicção dentro de você. Você sabe, você enxerga. Você sabe o que vai acontecer. Porque a fé permite isso. A fé traz à existência aquilo que não existe. Não quer dizer que não tenhamos luta. Começando a palavra de hoje, Lucas 8. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, repita comigo, vamos para o outro lado. Esse outro lado é mais ou menos assim, né? Vamos viver coisas novas, experiências novas, vamos fazer coisas novas. O outro lado tem outras coisas, novidades, coisas novas. Vamos para o outro lado. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago. Diga comigo. Um forte vendaval. Ou uma tempestade, né? De modo que o barco estava sendo inundado. E eles, diga comigo, corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este? E até os ventos e as águas dão ordens, e eles lhe obedecem? Onde está a sua fé? Primeiro ponto que eu quero deixar claro, e serve porque o nosso espírito é moldado à luz da palavra. Muitas são as pessoas, muitos são os cristãos, é o que eu falava ontem ainda na reunião. Se realmente a maior parte das pessoas que se dizem cristãos fosse, tudo seria diferente. Não só na sua própria vida, como o mundo estaria diferente. Porque realmente veriam e colocariam em prática aquilo que a palavra nos ensina. Espera aí. Jesus disse, vamos para o outro lado. Saíram para ir para o outro lado. Fazer coisas novas, novas experiências, uma obra nova, pessoas novas, tudo novo do outro lado. Sai para ir para o outro lado, são surpreendidos na travessia por um grande vendaval, por uma grande tempestade. E aí? Aí poderia dizer assim, então não era para ter saído? Então foi imprudência sair para o outro lado? Uai, não foi Jesus que mandou sair? Não foi Jesus que disse, vamos para o outro lado? Isso mostra que nós podemos ser surpreendidos por situações inesperadas, por tempestades, por vendavais. Aí tem um detalhe. Volta, por favor. Mais uma. Enquanto navegava,
Diga comigo, ele adormeceu. Outra tradução diz, ele estava dormindo. Eu fico pensando, sempre que eu medito sobre essa palavra, eu fico pensando, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo, o quê? Então, eu tenho as minhas dúvidas se ele estava dormindo. Porque se o barco estava sendo inundado, batendo daqui, batendo dali, mas tudo bem, vamos ficar com ele estava dormindo. Mas possivelmente se ele não estivesse dormindo, mas ele permaneceu quieto, observando. Tem outra referência que deixa bem claro isso. Que aí vem a interrogação, né? Ele estava dormindo ou estava quietinho observando a atitude dos seus discípulos? Será que ele estava dormindo realmente? Ou ele estava observando a atitude dos seus discípulos? Porque ele levantou, repreendeu a tempestade e chamou a atenção deles. Espera aí, vocês não creem? Não têm fé? Um exemplo, uma grande lição que nós tiramos da atitude de Jesus. Manter o controle, o equilíbrio emocional, o controle emocional, não perder a sua paz, nem com os maiores vendavais. Esse é o primeiro ponto. Porque se você entrar naquele desespero, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, você não vai usar a sua fé, como eles não usaram a deles. Jesus levanta, repreende a tempestade, o vento parou, tudo se acalmou. Mas se acalmou depois que Jesus repreendeu a tempestade. Amém, pessoal? Aí, espera aí. O que eu faço? Eu saí para ir para o outro lado, sou surpreendido por uma tempestade, levanta-se problemas, situações, oposições. O barco começa a ser inundado, as ondas o agitando daqui para lá, de lá para cá. Eu vou ficar simplesmente assim. O senhor não está me... Será que o senhor não está vendo? Nós vamos morrer, agora nós vamos afundar, agora vai acabar tudo, não vai dar certo, não vamos chegar do outro lado, vamos morrer, vamos nos afundar, vamos nos arrebentar. Ou vou pegar o exemplo de Jesus, levantar, repreender a tempestade, repreender esse problema, repreender esse mal com a autoridade como Ele nos ensinou e seguir. Vou manter meu controle, meu equilíbrio emocional, porque equilibrado emocionalmente eu vou conseguir agir a minha fé. Se eu achar que eu vou morrer, eu não vou agir a minha fé. E se eu creio realmente que Jesus está no barco, como é que ele vai afundar? A não ser que eu não creia. É verdade ou não é? Se eu creio que Jesus realmente está no barco, como é que eu vou afundar? Nós precisamos cuidado. Próximo versículo. Para de repente não ficar ali, ó. Vamos morrer. Nós 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 vamos morrer. E não fazer o que tem que ser feito. Ele se levantou, diga comigo, ele se levantou, repreendeu o vento. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, e as farão maiores, disse Jesus. Nós já temos o exemplo de Jesus, nós seguimos o exemplo de Jesus, nós somos imitadores de Cristo. Amém? Repreendeu o vento e a violência das águas, diga comigo, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Mas depois de agir a fé, repreender a tempestade. Amém?
ensinamentos, são atitudes que vão fazer toda a diferença na sua vida. Nós somos o justo que a Bíblia diz que viverá pela fé. A fé é para realmente mudar as coisas. A fé nos leva a agir diferente e colher resultado diferente. Se a fé for igual de todo mundo, se a gente vive e age da mesma forma que todo mundo age lá fora, é o mesmo resultado. Nada vai mudar. Próximo. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas. Porque, diga comigo, o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Diga comigo, ficaram aterrorizados. E disseram, o que disseram? E gritaram de medo. Enxergaram até aquilo que não existe. Até a sua visão foi distorcida. Por quê? Porque o medo faz isso com as pessoas. O medo faz isso, distorce a visão, faz com que a pessoa enxergue até o que não existe, haja de forma incrédula. E é mais uma experiência. Se o Senhor disse assim, vá para o outro lado, não foi o Senhor que mandou? Sim ou não? Porque eu quero fazer uma observação aos senhores e senhoras. Eu acho incrível, extremamente interessante, que geralmente as pessoas, elas quando dão um passo de fé e são surpreendidos por uma tempestade, quando elas tomam uma decisão de ir para o outro lado, fazer alguma coisa, né, que gostaria de fazer, e são surpreendidos por uma tempestade, geralmente as pessoas, elas só questionam o seguinte, que Deus mandou ela fazer, e ela fez. Só que ela não questiona as suas atitudes em não dar os seus passos de fé, não dar continuidade naquilo que precisava dar. Geralmente ela dá um passo de fé, ela quer colher por aquele passo de fé, quer que tudo seja mar de rosas, e ela não se questiona a partir do momento que ela não tem mais usado a fé como deveria usar. Porque não é uma atitude de fé isolada. É uma sequência de atitudes, é uma sequência de passos de fé que nós damos. Eu preciso crer para sair, para dar o passo de fé, para ir para o outro lado. Mas, geralmente, no percurso, eu sou surpreendido por tempestades, por adversidades, por problemas. E aí o que eu faço? Eu continuo agindo a minha fé, eu continuo crendo, porque se Deus me mandou ir, se Deus me mandou fazer, se Deus está comigo, vai dar certo, não vai dar errado, eu não vou me afundar, é só confiar em Deus, vai dar certo. Amém? Só que muitas vezes as pessoas param de fazer aquilo que deveria continuar fazendo, agindo a sua fé, e questionam o passo de fé que Deus mandou ela fazer. Deus mandou. Ela não questiona a sua inércia, a sua passividade. Muitas vezes ela não questiona quando deveria estar alimentando a sua fé, fortalecendo o seu espírito, está aqui envolvido com coisas que não deveria, que não acrescenta nada, que não a faz crescer, que não a evolui, que não aumenta a sua fé, que não aumenta a sua comunhão com Deus.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Diga comigo, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro, diga comigo, Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro saiu do barco, repita mais uma vez comigo, andou sobre as águas. Então quer dizer que ele viveu aquela experiência sobrenatural, ele viveu aquela experiência incrível, ele andou sobre as águas, passa, mas, diga comigo, mais, diga mais, diga mais uma vez, mais, quando reparou no vento, ficou e... Espera aí, o Senhor falou venha. Enquanto ele desceu, olhou para Jesus e foi caminhando olhando só para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando ele reparou no vento, que ele tirou os olhos de Jesus, de onde ele não deveria ter tirado, que ele deveria estar focado em Jesus, porque ele já estava vivendo um grande milagre. Quando ele reparou o vento, o medo entrou e ele começou a afundar. Poderia dizer assim: o Senhor não me mandou ir? Mandei, só que eu não mandei você olhar para o vento. Foi isso que eu mandei, eu falei venha. Enquanto você estava olhando para mim, você estava caminhando sobre as águas. Agora que você começou a olhar para o vento, e você sabe que esse vento tem inúmeras coisas, né? Eu já disse a você, se você não aprender a proteger a sua fé não vai ser uma fé pura. Sua fé vai ser uma fé impura, uma fé contaminada. E como é que nós protegemos a nossa fé? Se você começar a olhar para os lados, se você começar a olhar para as experiências dos outros, se você começar a assistir televisão, se você começar a escutar coisas que não acrescentam absolutamente nada, quando deveria olhar só para Jesus, com os olhos somente em Jesus, focado somente no Senhor, alimentando a sua fé, crescendo na fé, aumentando a medida de fé que o Senhor tem dado a você. Mas você muitas vezes olha para os lados, olha para o vento, olha para os noticiários, olha para o que o outro falou, a experiência do outro. E aí é onde muita gente começa a afundar. Amém? Jesus mandou ir. Jesus disse venha. Poderia até questionar, mas o Senhor não falou venha? Mandei. Então questione você olhar para o vento, não a mim, eu ter mandado você vir. Questione a você. Não questione o meu venha. Questione a sua atitude de tirar os olhos de onde deveria estar focado e olhar para onde não deveria. Quem está entendendo? Porque a fé, quando você está com os seus olhos somente no Senhor, alimentando a sua fé, você não olha para a direita, você não olha para a esquerda, você está olhando somente para o Senhor, você tem uma convicção, uma certeza muito grande, vai dar certo. Não adianta tempestade, não adianta vendaval, não adianta vento contrário, vai dar certo, não vai, isso aqui vai passar, essa tempestade vai passar, eu vou chegar do outro lado, as ondas estão grandes, as ondas estão debatendo o meu barco, mas eu vou chegar. A tempestade, aquieta-te, você não tem poder sobre a minha vida, você não tem poder sobre o meu barco, problema, você não tem poder sobre a minha vida, eu vou chegar no meu objetivo, eu vou chegar no meu destino. Esse é o Espírito. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, repita comigo, homem de pequena fé, por que você duvidou? Nós precisamos estar atentos àquilo que nós estamos alimentando. A fé anula o medo anula a fé. A fé anula a dúvida anula a fé. O que é que nós estamos mais alimentando? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Por quê? Por que você foi olhar para o vento? Por que você não ficou só olhando para mim?
Você já estava vivendo uma experiência sobrenatural. Por quê? Está aí. Amém? E o mais importante, e mesmo que a pessoa, quando você está no Senhor e orientações como essa é tão importante para entendimento, tanto na primeira situação, a tempestade veio, não veio? Sim ou não? Mas o Senhor repreendeu a tempestade. Nenhum dano ocorreu. E aqui, até começou a afundar, não começou? Sim ou não? Mas o Senhor socorreu. O Senhor socorreu. Isso é importante, que no fim tudo dá certo. Amém? Vamos lá. Quando entraram no barco, o vento cessou. Na verdade, tem uma frase que a gente usa que é bastante interessante, né? O vento, os vendavais, as águas, o sol, a lua, a figueira, as árvores, tudo sujeito ao Senhor. Tudo obedece ao Senhor. Mais difícil é o homem obedecer. Esse é o problema. Porque a natureza obedece. Muitas vezes quem não obedece é o homem. Tem tantos exemplos aí, o sol obedeceu, a lua obedeceu, a tempestade obedeceu, o mar obedeceu, a figueira obedeceu. Muitas vezes o homem não obedece. Êxodo 14, 10. Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que vocês nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Diga comigo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente, diga comigo, tão somente, acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, repita comigo, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Por que estão parados aí? Diga aos israelitas que sigam avante. Diga aos israelitas que marchem. Isso é muito importante a gente entender esse ponto, porque enquanto eles estavam parados, se lamentando, questionando, já tomando posse da morte, já tomando posse da velha vida escrava, já tomando posse da derrota para Faraó novamente, nada aconteceu, ficou ali. Por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Não é parados que vocês vão ver um grande milagre, é seguindo. Não é parados se lamentando que vocês vão ver, terão essa grande experiência, esse milagre surpreendente. Diga aos israelitas que sigam avante. Diga aos israelitas que marchem. É seguindo, é marchando. E lembrando que só a partir dessa atitude de seguir, marchar, é que o mar foi aberto. O caminho, ou seja, aquele caminho foi aberto. O que não existia passou a existir. Somente após marchar. Não era parado reclamando, murmurando.
E a promessa veio, né? Esses israelitas que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. Vamos lá. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão. Diga comigo, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. É importante, quero frisar isso e mostrar mais uma vez a vocês, palavra que nós falamos no decorrer dessa semana. Perca seu tempo dentro da igreja não, hein? Volto a dizer, falo isso com responsabilidade, porque infelizmente muitas são as pessoas que passeiam na igreja. A vida está uma desgraça em todas as áreas, e não sei o que mais está esperando para o espírito mudar. O espírito precisa mudar, viu? Espírito, sem mudança de espírito, nada muda. Sem mudança de espírito, com o mesmo espírito passivo, acomodado, murmurador, reclamador, esquece, é o mesmo resultado. É a primeira coisa que eu sempre... Aliás, o Senhor falou a mesma coisa ao povo. Quero deixar bem claro que quem entrou na terra prometida não foi a maioria, foi quem teve um outro espírito. Quem o espírito foi diferente, quem o espírito foi mudado. E, infelizmente, as pessoas, às vezes, elas querem que algo mude na vida delas, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas atitudes, com a mesma fé, com a mesma maneira de tratar os problemas, de agir nas situações. E, mais uma vez, a semana passada nós falamos a semana inteira sobre Deus não faz nada sozinho. Deus não muda nada sozinho. Como no Vale de Ossos Secos, nós deixamos bem claro, trazendo aqui, o Senhor leva o povo a um vale de ossos, onde não havia vida, e faz a pergunta, essa situação pode mudar? Ficou esperando a resposta. Sim. Então profetiza sobre ele. Profetiza sobre ele e diga a esse vale. O Senhor poderia ter dito assim, ô Ezequiel, essa situação pode mudar? Fica olhando o que eu vou fazer. Observe o que eu vou fazer. Foi isso que o Senhor fez? Não, ele disse profetiza. E aqui? Erga a sua vara e estenda a sua mão sobre o mar. Está vendo que Deus não trabalha sozinho? Diga ao povo que marche, erga a sua vara, estenda a sua mão. Estenda a sua mão, você que acha besteira estender a mão, quando eu peço para você estender a mão para sua casa, para sua empresa e profetizar, estenda a sua mão, estenda a sua mão, estenda a sua mão sobre o mar e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Por que o Senhor não fez sozinho? Diga ao povo que marche e observe o que eu vou fazer. Amém? É tudo que Deus está esperando de muita gente. Aprenda a profetizar, aprenda a levantar suas mãos, estender as suas mãos, estenda a sua mão sobre o mar e eles se dividirão. Ore nesse sentido, profetize nesse sentido. Quando Moisés, o povo em direção à terra prometida, foi surpreendido pelos inimigos, Josué, vai à guerra, eu subirei ao monte, ao alto monte de lá, a vara do Senhor vai estar nas minhas mãos. Um desceu para a guerra, o outro subiu para o alto monte. Quando Moisés estava com as mãos estendidas na direção da batalha, em oração, os israelitas estavam vencendo lá embaixo a batalha. Quando ele abaixava as suas mãos, porque ele se cansava, ele abaixava as suas mãos, os inimigos começavam a vencer a batalha. Ele levantava as suas mãos, os israelitas voltavam a vencer a batalha. As mãos eram abaixadas, eles começavam a perder. E engraçado que não foi lutando lá embaixo que a guerra foi definida, foi lá em cima no monte, no lugar santo, no lugar de oração. Entendeu? Não foi lá. Não foi no campo de batalha, não foi Josué guerreando lá embaixo que veio a vitória. E sim, enquanto Moisés esteve no alto, no lugar santo, no lugar sagrado, com as mãos estendidas, em oração, é que a guerra foi vencida. Aqui a mesma coisa, vamos lá. Durante o dia, Êxodo 13, 21.
Durante o dia ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podia caminhar, diga comigo, dia e noite. Sabe o que eu quero mostrar a você? É que em todas as referências que nós estamos meditando, mesmo com adversidades, mesmo com tempestade, mesmo com lutas, o Senhor estava presente. Deus estava ali. Deus estava com eles. Que nós devemos confiar em Deus, não nos focar no problema, não nos focar na tempestade, não nos focar no faraó que está se aproximando. Sim, continuar olhando para Jesus. Continuar com os olhos focados no Senhor, confiando, buscando, orando, porque não há um outro resultado senão, diga comigo, a vitória. Não há o que Deus não é homem para que minta. O que Ele tem prometido, Ele vai cumprir. Sabe, o problema é que muitas vezes a gente vai se envolvendo. A fé é uma coisa, é como eu disse outro dia, né? Quem tem aí com você o seu grão de mostarda? É como eu disse, você vê que uma fé tão pequena, que ela te traz resultados tão grandes, tão surpreendentes. Um grão de mostarda, como está aqui, ó, uma semente de mostarda que você não vai ver na minha mão, que tão pequena realiza obras traz benefícios tão grandes à tua vida. Se não for bem guardada, se não for plantada, não germina, não nasce, não cresce. Tem que ser plantada. A fé tem que ser plantada em determinadas situações. Você quer que algo cresça, você tem que usar a sua fé. Você tem que orar, você tem que profetizar, você tem que tirar. É uma guerra. Vencer é principalmente uma tarefa interna. Você sabe por quê? Muitas vezes o alvo, sabe qual é o foco do diabo? Sabe qual é? É a tua mente. Esse é o foco dele. Porque se ele conseguir dominar a sua mente, ele te derruba, ele te destrói, você fracassa. Porque você não vai conseguir usar a sua fé. Você vai falar do problema, você vai falar da tempestade, você vai falar do vendaval, você vai falar do faraó que está se aproximando, você vai falar que a luta está grande, o problema está grande, você vai se focar somente com aquilo que as suas emoções estão te mostrando, e você não vai usar fé. Esse é o grande problema, e eu vou provar isso para você. Coríntios 4, por favor, 2 Coríntios 4, isso. Diga comigo, o Deus... Que Deus que está ali, olha lá, o Deus minúsculo, o diabo, o Deus desta era, diga comigo, o Deus desta era, cegou, o que está escrito ali? Dos descrentes. Está achando que dentro da igreja só tem crente? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, aqueles que não creem. Quando o diabo cega o entendimento da pessoa, o que acontece? A luz do Evangelho, a glória do Evangelho, a beleza do Evangelho, o poder do Evangelho não se manifesta na vida da pessoa. Porque cegou o entendimento, então ele não tem entendimento, ele não tem discernimento, ele não consegue enxergar. Ele só vê aquilo que os seus olhos naturais mostram. Então, se você só caminha pelo que os seus olhos mostram, você não precisa de fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você não tem. Por que eu preciso de fé se eu estou vendo algo? Preciso de fé para crer que isso aqui existe? Não, está aqui na minha mão. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Por isso, a sua maior guerra é uma guerra interna. A maior luta que você enfrenta é uma luta interna. Porque o alvo do diabo é a sua mente.
Porque se ele conseguir dominar a sua mente, ele domina a sua vida. Sabia? Se ele dominar a sua mente, ele domina todas as áreas da sua vida, tudo. Ele domina qualquer coisa na sua vida. Se ele não tem o domínio sobre a tua mente, ele não tem domínio sobre nenhuma área da tua vida. Por isso que nós não se preocupe tanto com aquilo que está acontecendo fora, se preocupe muito mais com aquilo que está acontecendo dentro. Porque existe toda uma guerra, toda uma atuação para cegar o entendimento das pessoas. Cegando o entendimento, a pessoa não tem visão espiritual. Ela age somente de forma natural, ela não consegue orar, ela não consegue profetizar, ela não consegue repreender a tempestade, ela não consegue estender as mãos sobre o mar da sua vida, ele não consegue estender as suas mãos e abrir o mar, abrir o que está fechado, abrir os caminhos que estão fechados. Ele não consegue estender as mãos, ele não consegue profetizar sobre o vale de ossos secos que se encontra na sua vida, ou a sua vida. Ele não consegue, porque ele só enxerga aquilo que está diante dos olhos, não os olhos da fé, porque os olhos da fé nos faz enxergar além. Quem está entendendo? Por isso, cuidado com a tua mente, cuidado com a tua mente, porque existe uma grande guerra para dominar e cegar o teu entendimento, porque cegou o teu entendimento, domina a sua vida. Você não vai conseguir orar, você não vai conseguir profetizar, você não vai conseguir ter atitude de fé, você não vai conseguir fazer declarações, você vai falar, será que Deus não está vendo que eu vou morrer? Nós vamos morrer, nós vamos morrer. Você não vai conseguir profetizar sobre o vale da sua vida, você não vai conseguir estender as mãos sobre o mar que está diante de você e precisa se abrir. Amém? Você vai enxergar fantasma? Você vai enxergar fantasma? Vai ficar com medo de tudo? Vai enxergar fantasma? Pode voltar lá, por favor, só para concluir. Êxodo 15, 1. Depois de confiar, depois de fazer o que Deus mandou, olha que cântico lindo, que esse é o cântico da vitória. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Diga comigo, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Diga comigo, diga: o Senhor é a minha força, é a minha canção, Ele é a minha salvação. Diga: Ele é o meu Deus, eu louvarei. É o Deus de meu Pai, eu o exaltarei. Diga comigo: o Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército de Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os encobriram. Como pedra, diga comigo, como pedra, desceram ao fundo. De quem ele está falando? Dos seus inimigos. Dos seus inimigos, aqueles que vieram tão violentamente, tão poderosamente, tão forte, desceram como pedra ao fundo. Você sabe que é assim que acontece? Quantas situações se levantam, quantas pessoas se levantam, quantas situações, pessoas endemoniadas se levantam com a maldade, com aquele desejo de causar o mal, de destruição, de te ver derrotado, fracassado, no fundo do poço, de ver a sua vida às mínguas. Quantos? Mas não veem, porque é isso aí, quando nós confiamos no Senhor, quando nós não lutamos na força do nosso braço, quando nós lutamos na força do braço do Senhor, esse é o resultado. Esse é o resultado. Quando você olha, você fala: cadê os meus inimigos? O que aconteceu com eles? Consegue nem ver mais. O Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. O Senhor, a tua mão direita
diga comigo, despedaçou o inimigo, e o inimigo deles. Ele, em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários, enviaste o teu furor flamejante, que o consumiu como palha. Pelo forte sopro de suas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. Diga comigo, o inimigo se gloriava. É o que o inimigo Faraó falava: eu os perseguirei, os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei. Quer dizer, estava de olho na riqueza que eles estavam levando. Vão tomar tudo que é deles. Nós vamos tomar tudo que é deles. Puderam? Sim ou não? Não tem pessoas que de vez em quando se levantam com esse espírito? Sim ou não? Eu vou tomar o que é seu, vou tomar teu lugar, vou tomar tua família, vou tomar teu emprego, vou tomar a tua empresa, vou tomar os teus clientes, eu vou tomar o que é teu. O inimigo se gloriava: e os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei com a espada na mão, e eu os destruirei. Isso é o que o inimigo disse. Mas enviaste o teu sopro, e o mar os encobriu, afundaram como chumbo nas águas volumosas. Isso acontece hoje, gente? Sim ou não? Ixi, eu vejo isso direto. A hora que você vê, o que foi feito? Nada, desapareceu, não houve nem notícia mais. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos, gloriosos. Autor, diga comigo, diga: o meu Deus é autor de maravilhas. Diga mais uma vez, diga: o meu Deus é autor de maravilhas. Diga: e Ele vai fazer maravilhas na minha vida. Fique em pé, por favor. Estende a tua mão direita e a terra os engole. Com teu amor conduzes o povo que resgataste. Diga comigo: com teu amor conduzes o povo que resgataste. O Senhor te resgatou. Ele te resgatou com propósito. É a mesma coisa aqui. Se Deus tirou do Egito, não era para morrer ali no deserto, era para levar a terra prometida. É a mesma coisa, se Deus me tirou do mundo, me trouxe aqui, não é para eu morrer agora, fracassar agora. O que eu preciso? Confiar em Deus. Com a tua força tu os levas, e a tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados, os poderosos de Moabe são tomados de tremor, o povo de Canaã esmurece. É o cântico deles após esse grande livramento, essa grande vitória. Terror e medo caem sobre eles, pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedras, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu farás entrar e plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Estou terminando. Diga comigo: o Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros de Faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando, comemorando, né? E aí cantou o Senhor, pois triunfou gloriosamente.
lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos cantar o cântico da nossa vitória? Você crê na sua vitória? Nós vamos cantar o cântico da nossa vitória. Senhor, diga, é a minha força e o seu canto.